Neuroinflamação, cérebro inflamado. A gente fala muito de inflamação do corpo e muita gente fala de desinflamação, mas a neuroinflamação, o que tem a ver então a gente pensar condições, autismo, TDAH ou ansiedade, depressão, como que a gente une isso ao conhecimento da gastroenterologia, né? Por que o intestino pode ter tudo a ver com isso, ou o sistema digestivo mesmo não estando doente, diagnosticado com um CID? E por que a metabolômica também pode ser muito assertiva? Essa modernidade que nós temos hoje, né, de enxergar realmente com assertividade o que está acontecendo naquele momento de fato, mais do que exames de sangue, que muitas vezes são limitados para algumas condições. Então, o que tudo isso tem em comum? Eu tenho o prazer aqui de estar conversando com o Dr. Rogério Rita, doutora Camila Cardinelli, Dr. Cristiano Rude, e em cada área nós vemos essa união dentro de um conceito de medicina funcional integrativa, que é a gente perceber que não tem mais como pensarmos em tratar o cérebro sem pensar no todo, sem pensar no intestino, o intestino sem pensar no hábito do sono, por exemplo, e também não tem como pensar em nutrição e assertividade, ou seja, de precisão, sem a gente ter alguns elementos que possam nos dar mais certeza de que isso de fato está acontecendo, apesar de sintomas clínicos e às vezes exames sanguíneos não serem suficientes para dar determinados diagnósticos. Vamos começar pelo intestino, né? Porque o Dr. Cristiano Rude, talvez tu iniciou numa área que antigamente pensava-se que era tratar gastrite, refluxo e intestino irritável, ou então algumas outras condições, e hoje em dia percebes que muitas vezes um cliente está atendendo que tem uma depressão, na medida que ele está melhorando o sistema digestivo com estratégias para ele, está naturalmente, olha, eu também deixei de tomar medicação, ou a ansiedade melhorou drasticamente, ou o sono, ou o TDAH, ou então meu filho autista está acompanhando o meu processo alimentar de mudança em casa, e eu percebo também que ele está muito menos agitado. Perfeito. É um milagre, né? É um milagre! Maravilhoso. Não que eles não existam, mas assim, a gente consegue fazer a nossa parte, né? O milagre ele vai entrar naquilo que a gente não consegue atuar. E é interessante, Vicky, isso que você fala, porque realmente, assim, na própria gastroenterologia, ela é uma especialidade que o que me atraiu lá atrás, no começo da gastroenterologia, foi que a medicina funcional me fez me apaixonar de novo pela gastroenterologia, que é o seguinte, é entender que a gastro, ela coordena uma série de outros mecanismos no nosso corpo. O entendimento de que se a gente tem uma molécula que a gente tem a fruição, né? Eu achei bonitinho esse termo, ele fala da fruição. Quando você se nutre com alguma coisa, a estimativa é que aquilo em 36 a 40 horas, aquilo de fato ele vira uma parte de você. Né? Então aquilo que você se alimenta vai ser biotransformado e vai se tornar uma parte de você. Então a gente começa a entender que se a gente ingere algo no contato com o mundo externo e coloca dentro da gente, e aquela molécula ela não é transformada na gente, aquilo ali vai ter que virar alguma outra coisa. E o corpo, ele entendendo que aquela molécula não self, né, não tendo se transformado numa molécula self, ou seja, aquilo não é parte da gente, não se tornou parte da gente, aquilo ali vai dar um problema. Porque o corpo vai precisar dar conta, vai precisar administrar aquela informação. Então, quando a gente começa a olhar a gastroenterologia de maneira mais profunda, ela deixa de ser simplesmente gastrite, úlcera, doença de Crohn. Isso existe, precisa ser tratado, precisa. Medicina funcional integrativa não rechaça nada. A gente abraça as outras coisas e entende que antes de chegar nisso, teve muita água que passou debaixo da ponte que fez com que isso acontecesse. Então, o que eu acho a beleza da própria gastroenterologia na interface com o que você faz, o que o professor Rogério faz, o que a Camila faz, é justamente esse entendimento de que tudo começa ali. Porque em algum momento a gente vai precisar nutrir o nosso corpo. E quando a gente fala, o olhar do próprio Ayurveda, ele não fala simplesmente de digerir comida, fala de digerir emoção, digerir pensamento. Quantas vezes a pessoa não tem algum problema, não tem alguma questão que a sensação é do sapo parado na garganta? Então, quer dizer, tudo isso interfere, inclusive, com a dinâmica digestória. E o gastroenterologista está atento para entender isso, que não é só um problema gastroenterológico, mas que aquele problema gastroenterológico ele vai ter origem em outros locais e ele vai perpetuar problema em outros locais, é fundamental. Então, o bacana da medicina funcional integrativa é isso, é trazer a gente de volta para as bases. Espera lá, vamos fingir que a gente não passou por ciclo clínico em nenhuma faculdade de formação em ciência da saúde nenhuma, nem fisioterapia, nem medicina, nem nutrição, nada. Vamos voltar lá atrás, vamos olhar as bases e entender que as coisas elas não acontecem. Eu brinco com o paciente assim,
que só dá problema de uma hora para outra quando a viga cai na cabeça do coiote. Fora isso, vovô, já veio lá de 75 trás. anos de idade, nunca teve nada, agora descobriu hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade. Fala, pera lá, isso tudo começou em algum lugar. E o que a medicina funcional integrativa faz, na verdade, a saúde funcional integrativa faz, ela convida a gente a olhar para as bases e entender que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E às vezes você acerta no que você não viu. Do tipo, isso daqui, eu sei que essa deficiência vai levar a outras deficiências no seu corpo. Se isso daqui exatamente vai ser o que você está precisando agora, eu não sei, mas eu sei que você está precisando disso. Então vamos fazer, e conforme você for caminhando, a gente vai entendendo o que vai acontecendo. E é isso. E a gente começa a ter respostas incríveis de pessoas com depressões refratárias. Porque ninguém nasce com deficiência de antidepressivo, mas a pessoa pode ter deficiência de B12, de B1, não é mesmo? Exato, então é incrível, é formidável. E hoje a gente não consegue mais falar em cérebro, né, em toda e qualquer condição neurológica, ou dos transtornos comportamentais, ou então de neurodesenvolvimento, sem o aspecto de pensarmos em neuroinflamação. Aliás, fala-se muito em inflamação. E a neuroinflamação ela não acontece simplesmente no cérebro. Para acontecer lá, precisa estar acontecendo em algum outro lugar. E geralmente se fala muito dessa neuroinflamação por hábitos de vida, em que pese que o principal hábito nessa contribuição é o alimentar. Ou seja, a interação do alimento, justamente o que o Cristiano nos falou aqui. Eixo intestino-cérebro. Então, o doutor Rogério, que atende tantos, professor Rogério, tantos e tantos há tantos anos, né, crianças ou adolescentes ou adultos, né, com autismo, com TDAH, mas também outras condições. Poxa, é notório que sem o saber, sem o conhecimento que ele pode agregar à tua vida, o seu tratamento fica capenga, literalmente, não se consegue chegar onde deseja. E essa é uma grande limitação, talvez, daquele que só trate, de repente, seja o autismo ou a depressão, e que não faça ideia de como que os hábitos alimentares e essa interação, o eixo intestino-cérebro, estão contribuindo para um fator que acaba sendo apagado. Neuroinflamação. É uma coisa técnica que eu nem sei como diagnosticar, porque depois a gente vai ver que existem meios da gente ter mais condições de uma hipótese mais assertiva de que está acontecendo mesmo. Mas deixa para lá, e o que falta para este é simplesmente a medicação ou então o ajuste de alguma outra medicação, né, Rogério? Esse tema da neuroinflamação é um tema central no autismo e é uma das grandes causas da epidemia do autismo que a gente tem hoje, né? Até 2005 não se sabia sobre neuroinflamação e autismo. Saiu um trabalho de Vargas em 2005 que foi um marco na história da evolução do conhecimento sobre o autismo, em que ele fez autópsia em crianças autistas que morreram por outras causas. E daí eles conseguiram biopsiar o cérebro dessas crianças e ver um infiltrado monocitário lá no cérebro. Além disso, Vargas fez uma outra coisa importante desse trabalho, que foi de pegar o líquor dessas crianças e dosar as citoquinas inflamatórias no líquor. E mostrou que as crianças autistas tinham mais citoquinas inflamatórias do que as não autistas. Então, depois desse trabalho de Vargas, ficou claro essa questão, essa relação da neuroinflamação e o autismo. Porque o autismo a gente tem dois grandes grupos, né? A gente tem aquela criança que já tem um atraso do neurodesenvolvimento desde o primeiro ano, já não anda com 1 ano, e depois com 2 anos já não fala, daí recebe o diagnóstico de autista. Mas a gente tem uma grande quantidade de autistas que são chamados de autistas regressivos. Aquela criança que era normal, que andou, bateu palma no seu primeiro aniversário, apontou, emitiu as primeiras palavras, e depois, subitamente, entre 18 meses e 24 meses, perde todos esses ganhos neurológicos e se fecha no seu próprio mundo. Então, esse autista regressivo, hoje em dia, a gente sabe a relação que isso tem com a neuroinflamação. Essa criança foi neuroinflamada, e essa neuroinflamação foi o que disparou ou o autismo ou disparou a uma genética prévia. Então, porque a neuroinflamação também tem isso, ela pode agravar algo genético, ela piora o que a pessoa já tem de deficiência de carência. Então, a neuroinflamação é um tema central e é um conceito que a medicina ainda não tem no autismo, porque dizem só que o autismo é genético.
Mas não se pode ter uma epidemia genética. Não tem sentido uma epidemia genética como a gente está vivendo, né? Hoje são 1 para 36 crianças nos Estados Unidos são autistas, sabe? Algo que há 10 anos atrás era 1 para 1000. Então, como que isso teve essa evolução? Essa evolução é que a gente está tendo uma epidemia de situações pró-inflamatórias, né? Então, hoje em dia, a gente já não fala, já não se tem mais o conceito de que a vacina causou autismo, mas a soma de impactos inflamatórios, pró-inflamatórios, que os nossos filhos estão recebendo desde a gestação, né? Então, esses impactos pró-inflamatórios vão se somando. E essa soma vai resultando numa neuroinflamação que depois se manifesta como um autismo com 2, 3 anos de idade. Então, a importância desse tema para a área do autismo é fundamental e não reconhecido ainda pela medicina oficial, porque existe muito investimento de querer manter o autismo só como doença genética, entende? Como sendo algo genético. Então, existe um desvio do financiamento da pesquisa, que eu vou mostrar na minha aula, que a quantidade de artigos publicados do autismo genético é muito inferior, é muito maior comparado com as outras causalidades que não se põe tanta atenção e não se divulga. A neuroinflamação, assim, no autismo é central. E óbvio que aí, por isso que a gente vê os resultados que a gente tem fazendo dieta, tratando a desbiose intestinal, a quantidade de crianças que melhoram apenas tratando, né, o trato gastrointestinal. Então, nosso primeiro tratamento é sempre tratar o intestino e a alimentação. Por quê? Porque a alimentação e o intestino é jogar a lenha na fogueira. Claro. Então, primeiro nós temos que parar de jogar a lenha na fogueira para depois apagar o fogo. Então, se não tratar o intestino nessa criança, se não tratar a alimentação, mudar os hábitos de vida, essa criança não vai melhorar. E os milagres que a gente tem são justamente aquelas crianças que tu faz isso e de repente de uma hora para outra, cadê o diagnóstico do autismo? Não verbal, que se torna verbal, os TDAHs que melhoram o foco, tornam-se produtivos, o meu caso também. É triste porque a gente até, digamos que a gente conseguisse a um ponto de alguém se convencer finalmente de que é muito importante realmente, de fato, a gente pensar em neuroinflamação e tal. Às vezes, a medicina está tão segmentada que será incapaz, claro que hoje já existem muito mais evidências para depressão e ansiedade, inclusive meta-análises para a depressão mostrando que anti-inflamatório tem tanta resposta quanto a maioria dos antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina. Ou seja, sim, um transtorno inflamatório, mas seria tão segmentado pensar que se é um transtorno inflamatório, o cérebro não funcionar muito bem de alguma forma, os neurotransmissores não estarem na sua homeostase adequada para a depressão e para a ansiedade. Por que não transferir isso automaticamente? Porque é óbvio, se é um transtorno neurológico, ou seja, neurotransmissores que não estão ali nas suas capacidades horméticas e está acontecendo algum desvio inflamatório, desvio de rota de produção, inclusive deles, e essa desvio de rota que a gente vai conversar aqui, para então entender que pode ser que isso participe de tal condição, afinal de contas acontece no cérebro também, que é o mesmo local, e o cérebro não recebe só a informação dele próprio, mas do corpo como um todo, do sistema digestivo. É muito triste saber que existem evidências sólidas sobre tudo isso que a gente está conversando, sobre neuroinflamação e sobre o papel da neuroinflamação, que não custa nada buscar melhorar a alimentação e hábito de vida, ou seja, não é algo nem que coloca ninguém em risco, ou seja, quem quer faz, não estou a fim de fazer, está tudo certo. E isso parece que assim, a força maior de querer que isso não seja implementada é óbvio que é da indústria, mas parece ser, aos olhos dos clientes, do próprio profissional de saúde. É ele que tenta desqualificar que uma vida mais saudável, em que pese que todas as pesquisas nos mostram que 80%, 85% das condições crônicas são epigenéticas, ou seja, depende de estilo de vida, mas o próprio profissional tenta desqualificar, mostrar que não, se você tem isso, a alimentação é o acaso, mudar o estilo de vida e melhorar. Desde enxaqueca, que é algo tão mais simples assim, do ponto de vista não é uma condição como um autismo, até qualquer outro tipo de transtorno, como seja uma insônia. É muito triste pensar nisso, né? E um dos limitantes, realmente, quando a gente fala em cérebro, né, e até mesmo em intestino, é conseguir termos mais exames sanguíneos
né, ou exames acessíveis que possam realmente nos dar um caminho do que acontece dentro do intestino ou dentro do cérebro. E sabemos que as limitações são imensas, né? E hoje a gente tem a possibilidade, através da metabolômica, né, de exames que conseguem nos mostrar, tanto dentro do intestino o que está acontecendo, como também dentro do cérebro. E mais, o que está acontecendo dentro das células. Porque eu gosto muito de fazer algumas analogias aqui, mas você ter um produto que não entrou na sua fábrica, mas está passando na frente da sua fábrica, ou seja, está sendo ali, está disponível. Você não tem como ter certeza se a sua fábrica está utilizando de fato aquele produto. Portanto, muitas vezes está saindo um produto depois, ou seja, um carro que não está legal, e você acha que tem uma doença acontecendo, quando você não tem condições de, dentro da fábrica, avaliar exatamente que parte deste processo não está adequado. E essa é a mágica que não é mágica, né? É o milagre, né? Da Que não é milagre, que nós sabemos. Essas respostas, né? Exatamente. E a medicina funcional, a aplicabilidade da medicina funcional, a metabolômica, através da dosagem dos ácidos orgânicos, de aminoácidos, de metabólitos, nós conseguimos entender o que está acontecendo ali no organismo do paciente. O ponto cego, né? A gente coloca as lentes e consegue enxergar o que está acontecendo. O Dr. Cristiano começou falando que a gente ingere o nutriente, a gente precisa ingerir o nutriente e precisa tornar parte de nós, né? Então a gente vai ingerir o nutriente. Esse nutriente está seguindo um caminho adequado? Como está a metabolização de um carboidrato, de proteínas, de gorduras, de micronutrientes? Então, os metabólitos são bons. Essas moléculas que o Dr. Cristiano colocou aqui no início são metabólitos. Então, dentro de um valor adequado, existe um valor de referência, eles são bons, são benéficos, né? Por exemplo, a gente poderia citar aqui putrescina, uma poliamina que é extremamente importante para a saúde intestinal, né? Desde que esteja em níveis adequados. Em excesso, ela pode aumentar o risco de câncer de cólon, né? Então, o nome já fala, né? Putrescina, vem de podre. Então, em excesso, ela tem um prejuízo. E a gente consegue quantificar esses metabólitos. Então, a neuroinflamação também? Exatamente. A neuroinflamação, a gente pode pensar nos metabólitos produzidos por bactérias, os metabólitos microbianos. A gente tem um marcador que é muito importante para esse contexto da neuroinflamação, que é o quinolinato, ou ácido quinolínico. É um metabólito, um ácido orgânico, da via das quinurininas, né? Porque a gente pensa só que existe, o triptofano é um aminoácido que a gente acha que só segue para a via da serotonina, da melatonina. Na verdade, ele tem que seguir pela via das quinurininas, onde vai acontecer a síntese de vitamina B3, é importante para a síntese de NAD, de vitamina B3, e ele pode seguir pela via da serotonina e também para a via que vai ser metabolizado por metabólitos microbianos. Quando eu tenho esse ácido quinolínico alto no exame de metabolômica, no exame de ácido orgânico, ele está me indicando, olha, existe uma inflamação, existe uma neuroinflamação. Está produzindo demais, não era para estar demais, está desviando demais o caminho do um metabólito que está relacionado à via glutamatérgica, né? E tem essa relação com a inflamação. Então, o que pode estar acontecendo? Eu preciso ver os metabólitos microbianos, posso ver o índica, posso ver o indole-acetic S, que são metabólitos também produzidos por bactérias que utilizam esse mesmo aminoácido, triptofano. Pode estar acontecendo uma desbiose, um desequilíbrio na funcionalidade dessa microbiota, na composição dessa microbiota, que está fazendo um desvio dessa rota e gerando uma neuroinflamação. Então, eu costumo dizer que a metabolômica ela permite mapear o metabolismo do paciente como um todo, a gente entender sintomas gastrointestinais, sintomas de saúde mental, sintomas de detoxificação hepática, mecanismo de como que esse paciente está fazendo a limpeza do fígado, que é extremamente importante. Metabolismo energético. Exatamente. A gente precisa, por exemplo, no fígado, alguns metabólitos precisam se unir à glicina, que é um aminoácido, para serem eliminados. Quando falta,
um determinado nutriente vai gerar o desequilíbrio na saúde global do paciente. Então, a metabolômica, a dosagem desses marcadores, desses metabólitos, permite com que a gente entenda o todo e junto com o que a gente aprendeu antes, né, nossa leitura de exames bioquímicos convencionais por quintis, com olhar minucioso, a nossa prática clínica, fisiopatologia, a gente, né, mecanismos, existem diversos protocolos dietéticos que funcionam. A gente precisa entender o que vai funcionar melhor para aquele paciente que está na nossa frente, o que a gente precisa tirar, o que a gente precisa incluir, né, para a gente conseguir direcionar melhor dieta, os melhores suplementos, quando necessário, entender qual o melhor medicamento. Né? Às vezes o paciente está falando de saúde mental, às vezes ele está com desequilíbrio na via da dopamina, a gente pode dosar o Dopac, que é um metabólito microbiano que fala a respeito da dopamina, o homovanilato, ou ele pode estar com desequilíbrio na serotonina, na via da serotonina ou na via das quinurininas. Onde está esse desequilíbrio para a gente conseguir traçar o melhor tratamento para aquele paciente. Então, a metabolômica traz esse milagre, na verdade, é ciência, gente, que já está disponível há muitos anos. Mas agora a gente está começando a acordar, o Dr. Rogério Rito utiliza essa ferramenta desde 2007, né? E a gente precisa difundir esse conhecimento, a gente precisa mostrar para as pessoas que existe e que isso pode mudar a vida de uma pessoa, pode tratar a causa daquela neuroinflamação e restaurar a saúde. Esses são todos conceitos muito batidos aqui, a gente já fala há tanto tempo, né? E é tão complexo e até fácil, por outro lado, entender o porquê que muitas vezes há uma resistência. A resistência é justamente porque literalmente, talvez tenhamos falando literalmente grego para grande parte dos nossos pares, nossos colegas, que estão já ainda no modelo de, tá, mas se não tem uma doença com CID, não tem um remédio. Se não tem um remédio, eu passo adiante. E uns pacientes que estão hoje buscando, as pessoas estão buscando melhora de qualidade de vida, prevenção de doenças e gerenciamento das doenças que estão já as acometendo. Então, essa é a riqueza que uma visão funcional integrativa pode trazer mesmo, onde as áreas conseguem se contribuir realmente e conseguem, aprendendo esses conceitos e o conhecimento aplicável, né, na prática, de cada um, enriquecer as práticas do especialista ou daquela pessoa que trabalha com determinada condição específica, mas que vai ser somada, crescido imensuravelmente com o conhecimento do outro colega.